vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegares em serpentes ou beber algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, então celebramos hoje a conversão de Paulo. Pela leitura muito conhecida, nós já sabemos bem essa história de São Paulo, né? Paulo vai a Damasco e ele fala que vai com uma carta, né? Como nós dizemos hoje, eu tenho carta branca para fazer isso. E Paulo tinha também essa carta branca que ele recebeu de recomendação do sumo sacerdote, para que fosse levando preso para Jerusalém, homens, mulheres, todos aqueles que se diziam cristãos, todos que ele encontrasse, ele ia levando preso para Jerusalém. Então Paulo nessa época era o Saulo, né? E nós sabemos que ele era perseguidor dos cristãos. Tinha carta branca para perseguir os cristãos. E nós usamos até hoje, quando alguma coisa não dá certo para nós, ou para alguma pessoa, nós falamos: caiu do cavalo. Eu fui fazer isso, eu caí do cavalo. Essa expressão vem de Paulo, porque ele caminhava, né, ele ia cavalgando no cavalo em direção a Damasco, quando apareceu esse clarão, que ele assustou, o cavalo deve ter assustado, e derrubou ele caiu do cavalo, né? E vem aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, aquele tanto que você persegue. Continue, vá até Damasco, e lá tem alguém te esperando. E naquele momento, diz a palavra, né? Paulo fica cego, não enxerga, é conduzido pelos amigos e fica 3 dias sem enxergar, fica cego, não come, não bebe, fica ali numa penitência. E Deus chama um discípulo seu, Ananias, e manda que vá até Paulo para dar uma bênção. E Ananias ainda quer alertar o Senhor, mas aquele lá, Saulo, o perseguidor, aquele que tem carta branca do sumo sacerdote para nos perseguir, aquele que nos prende, que prende os cristãos, é justamente esse. É desse que eu preciso. É esse que vai ser instrumento de salvação na minha mão. E Ananias vai, né? E nós sabemos toda a história, que ele chega
impõe a mão sobre Paulo, a escama do olho dele cai, ele passa a enxergar, pede o batismo, e dali em diante ele começa a ser Paulo, esse grande discípulo, seguidor de Jesus, que se torna um grande apóstolo. Paulo não era escolhido dos 12, mas se tornou um grande apóstolo. Pelo chamado também, foi chamado depois, mas Jesus também o chamou. Como Jesus chamou Paulo à conversão, a seguir ele, nos chama também todos os dias a mudança de vida. Quando nós falamos em conversão, temos que pegar esses exemplos de conversão de Paulo, de Santo Agostinho, de São Francisco e de tantos outros aí. Conversão verdadeira. Não é dizer, bater no peito, eu me converti, agora eu vou na igreja. Será que eu me converti mesmo? Conversão vem acompanhado do batismo, vivendo todos os dias da vida. E esse chamado de Paulo nesse dia, é revelado a ele o mistério do Cristo. Cristo em seu corpo como Jesus, mas também ele é revelado a ele aqui o corpo de Cristo como igreja. Olha a mudança que Paulo tinha que fazer. Aquele Jesus que foi crucificado, que era um impostor, eu conheci muito bem. E agora? Esse Jesus, o corpo de Cristo, igreja, como é que eu faço para conhecer? Eu só conheço através de uma grande conversão. Senão eu não consigo reconhecer Jesus vivo, eucarístico. Tem que ter essa grande conversão, como foi a conversão de Paulo. O escritor do Atos dos Apóstolos aí, que é São Lucas, né? Ele quer mostrar a conversão de Paulo, é importantíssima, pois o Paulo se torna grande apóstolo sem ter pertencido aos 12 que Jesus chamou. Os 12 que Jesus chamou, vamos tirar um, vamos deixar só 11, né? Porque um foi o traidor. Mas que sirva de exemplo para nós, porque Jesus nos chama como chamou aqueles 12. E nós temos que correr atrás da conversão, nos convertermos de verdade, como converteu Paulo, que de Saulo, perseguidor, passa a ser Paulo. Nós temos aí faixa de 14 leituras de Paulo, um grande escritor, aquele que evangelizou. Foi chamado, sofreu. O próprio Jesus diz aqui, o próprio Senhor diz a Ananias, que ele ia ter sofrimento por ser o seu servo. E nós sabemos o quanto que Paulo sofreu durante essa sua caminhada de evangelização. O quanto que apanhou em cadeia, foi degolado, sua morte foi degolado. Sabemos disso, né? Que ele foi degolado. Então, a conversão, essa mudança de vida de Paulo, que sirva para nós também, como seguidores de Jesus. O evangelho aqui de hoje, no evangelho de Marcos, está falando aqui dos 11 apóstolos. Após a morte de Jesus, Judas também se enforcou, ficou os 11 apóstolos. Matias veio depois, né? Depois que fizeram aquela reunião dos apóstolos, e Matias foi chamado. Então Jesus está pedindo a eles para anunciar, quem crer, isto é, se converter e for batizado, será salvo. Presta bem atenção. Quem crer e for batizado, só o batismo não vai nos salvar. Temos que crer, acreditar e se converter. Não adianta dizer eu sou batizado, eu estou salvo. Não. O que vai nos levar à salvação é viver o batismo
mas na conversão de verdadeiro cristão que recebemos no batismo como filhos de Deus. Aí sim, e os apóstolos saem e se entregam totalmente à causa do Evangelho. Paulo, que teve essa graça da conversão, também recebe o batismo e se entrega à pregação do Evangelho. Corre a pregar, corre a mostrar Deus para as pessoas. É assim a nossa vida de cristão. Só o exemplo nosso de viver como cristão, de viver como filhos de Deus, evangeliza meio mundo por aí. Não precisamos sair pelas ruas gritando. É com exemplo também que evangelizamos. Mas temos que crer, acreditar e converter-se todos os dias. Vocês lembram do evangelho de domingo que passou? Eu dizia isso, eu fiz a celebração lá na nossa Aparecida domingo à noite. O padre Ademir estava em Ouriço, dando aposta para o padre Marcos. E eu fui lá às 7 horas celebrar. E eu dizia para eles, lembram? Era a chave, ainda falei para eles, olha qual é a chave do evangelho de hoje. Presta bem atenção, qual é a chave? Qual que é o ápice desse evangelho? O que quer dizer? Convertei-vos. Estava lá no versículo 15 do evangelho. Convertei-vos e crede no evangelho. O que Jesus pede primeiro? Convertei-vos. Nós temos que, para acreditar, para crer, para falar do evangelho, primeiro nós temos que ter a conversão, essa mudança de vida. É aquilo que nós usamos na quarta-feira de cinza. Convertei-vos e crede no evangelho. E vamos sujar a cabeça do pessoal de cinza, né? O que quer dizer aquilo ali? Quarta-feira de cinza, primeiro dia da quaresma, vai iniciar a quaresma. Conversão, quaresma quer dizer isso, mudança de vida. Conversão, dizia há muitos anos atrás, já para um amigo meu, quase nem igreja ia, passava a quaresma inteira sem tomar cerveja. Mas o que está resolvendo? Nada, não resolve nada para você. Porque você fica quaresma inteira, mas depois toma 320 e tantos dias do ano, toma sem parar, não vai à igreja, não vai nada. O que adianta? O que você está fazendo aí não vale nada. E convertei-vos e crede no evangelho. Já se fala na quarta-feira santa, na quarta-feira de cinza, que nós vamos ter 40 dias para buscar essa conversão verdadeira. Temos 40 dias para mudar de vida. E cada quaresma temos que fazer um balanço, se eu mudei a quaresma passada. Será que eu mudei um pouco? Quaresma de 2023? E agora, 2024, qual é o meu projeto de mudança de vida? Ainda comentei lá quarta-feira. Aliás, domingo. Chega na quarta-feira de cinza, enche essa igreja. Sai tudo com a testa suja. Pessoas que nem procuram a igreja, pessoas que nem missa vai. Mas acham que a cinza vai salvar ela. Cinza não vai salvar ninguém. A bênção, a cinza ali, é uma bênção para você mudar de vida. Se você tomar a cinza, aquele intuito de mudança de vida, é uma grande bênção que você está recebendo. Se não, meu filho, pode pegar a cinza da churrasqueira da tua casa e pôr na cabeça que vai ser a mesma coisa. Não vai ter diferença nenhuma da cinza que nós usamos aqui. É um sinal de bênção de conversão. Mas se eu venho só para tomar aquilo e vou embora, não perca seu tempo não. Pega a cinza da tua casa e despeja a cabeça, que é a mesma coisa. Cinza na quarta-feira significa isso. Mudar de vida, converter-se. Por isso que era o ponto principal daquele evangelho de Marcos, que era o capítulo 1, se não estou me enganado, é capítulo 1, versículo 5. Convertei-vos e crede no evangelho.
E foi isso que São Paulo fez. Conversão de verdade. E é isso que a palavra de Deus nos pede hoje a cada um de nós. Procurarmos com todos os nossos defeitos, todos os dias, viver o batismo se convertendo. Se nós conseguimos converter de verdade, nós acreditamos, temos fé e temos graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.